Olá, seja bem-vindo ao canal Superação em Foco. Hoje teremos mais informações relevantes. Se você possui mais de 30 anos e continuar até o final deste vídeo, vai ganhar um presente. Então aproveite para deixar seu like agora. Um forte abraço e até breve. Eu queria que você começasse definindo o que é alta performance. Tá. Alta performance é você estar acima da média de alguma área da tua vida. Uau. E de uma maneira consistente e a longo prazo. Então, se a pessoa... Professor, você foi preciso, um ótimo professor. Preciso e perfeito, vou anotar isso, amigo. Vai lá. Você está acima da média, estar acima da média de maneira consistente e a longo prazo. E tem uma coisa muito legal sobre a média, Paulo. Porque as pessoas confundem média com mediana. Mediana é o que está no meio. Então, por exemplo, uma nota de 0 a 10 é 5. E média, muitas pessoas falam, pô, saia da média. Às vezes a média é muito boa. Por exemplo, vamos imaginar eu e você juntos, somados e dividido por 2 dá uma média. É uma média. Altíssima. Bem alta. Bem alta. Então, qualquer outra pessoa, qualquer terceira pessoa que estiver aqui estiver... Vamos lá, você nota 10, eu sou nota 9, nossa média é 9,5. Olha a nossa média. Se o cara estiver na nossa média, tá bem. Se o cara estiver na nossa média, tá bem. Então, alta performance é você estar acima dessa média de maneira consistente a longo prazo. O que acontece é que tem algumas pessoas que estão acima da média de um ambiente ruim. Então, eu sempre falo, cara, você prefere ser o bobo da corte ou o rei do chiqueiro? Eu prefiro ser o bobo da corte, porque mesmo eu sendo, aspas, bobo, eu tô na corte. Eu coloco sempre aspas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está abaixo da média em Harvard, ela está acima da média absoluta talvez em qualquer outro lugar. Academicamente falando. Então, alta performance é estar acima da média, de maneira consistente a longo prazo. Por isso que é inevitável você saber com quem você anda, porque muito provavelmente, grande parte do seu resultado depende dessa turma aí. Eu estudo muito comportamento humano. E tem 2 cientistas, um de Harvard inclusive, Christix e Fowler. Eles mostram que aonde nós estivermos, nós tendemos a ser a média do lugar que nós estamos. Certo. Nós tendemos a nos parecer com o lugar que nós estamos. E aí, a partir disso, depois de muita perspicácia, muita observação, muito estudo, eu tenho uma frase que diz assim, cara, quer viver a metanoia? Você tem que escolher o lugar certo, com as pessoas certas e nos conhecimentos, os saberes, as informações certas. E tá dentro do que você falou. Uhum. Se eu tô no lugar certo e a média é alta, eu vou me tornar a média do lugar certo. Exato. Tá entendendo? Exato. Agora, se eu tô no lugar errado, eu vou me tornar a média do lugar ruim. Sim. Do lugar errado. E aí, o problema tá feito também. Sim, sim. Então, assim, já que a gente tá falando de performance, aonde você escolhe estar? Você sabe, Paulo, que recentemente eu refiz uma pergunta que a turma sempre me faz. Desculpa, eu refiz a resposta. Joel, o que te trouxe na alta performance? O que moldou o Joel J? Eu sempre respondo, né? Sempre recebo essa pergunta. E eu ficava, minha disciplina, meu foco, minha capacidade de ser um cara que treina. E aí eu comecei a pensar na resposta. Falei, cara, será que foi isso mesmo? Aí eu comecei a pensar, eu comecei a mergulhar. A resposta começou a aparecer de uma maneira diferente. Opa. E eu cheguei numa outra conclusão. O que me tornou... São vários atributos, mas tem um que ele tem mais peso. Eu sempre estive num lugar de pessoas melhores do que eu. Lugares e pessoas. Sempre. Porque, veja, se eu fosse disciplinado no lugar errado, se eu fosse disciplinado com a pessoa errada, se eu fizesse pergunta para um mentor que não entende do que fala... Então, desde menino, eu fui colocado, inserido no ambiente de competição, de treino, de atleta, de treinador, de responsabilidade. E sempre tinha alguém melhor do que eu. E aquilo sempre me empurrava. Vou ter que me preparar mais. Vou ter que me preparar mais. Porque competir contra um César Cielo, cara, contra um Gustavo Borges, contra um Fernando Scherer, era muito difícil. E muitas vezes era impossível. Então eu falo, como é que eu faço para conseguir vencer esses caras? Se tudo que eles fazem, eles são melhores do que eu, e ali eu ficava encontrando mecanismos em mim, né, para atingir essa performance. E eu hoje, assim, eu também respondo uma questão que é assim, por que você foi pro desenvolvimento humano? Eu fui porque primeiro eu precisava para mim.
Não foi uma coisa assim, putz, eu quero fazer isso pra minha vida. Não, é porque eu tava competindo. Eu preciso, cara. Como é que domina esse troço que eu tô sentindo agora? O que eu tô sentindo? Por que eu não tô conseguindo repetir? Eu vou bem no Campeonato Brasileiro, mas quando chega no Campeonato Sul-Americano, que esse pensamento não existia, aí fui pra uma Copa do Mundo, errei um erro... Uma batida? Juvenil, assim, sabe? Nossa, isso aqui era uma coisa que eu... Nossa, eu tô com 25 anos e errei uma coisa que é de petis. O que aconteceu? E aí eu falei, preciso aprender. E quando eu aprendi, um mundo se abriu pra mim. Na verdade, eu não aprendi, né? Eu meio que descobri, porque aprender, a gente não aprende tudo, né? A gente quer um constante aprendizado. Mas quando eu descobri que existia, sim, explicações, existia neurociência, emoções e sentimentos são duas coisas diferentes, mudar um estado emocional não é tão complexo como a gente acha, crença da forma que entra, ela também sai. A gente fica sofrendo, por exemplo, décadas por uma coisa que a gente poderia resolver mais rapidamente. Eu falei, poxa. Aí me apaixonei por aquilo, comecei a estudar pra mim. Só que eu sou formado em educação física. Então eu dava treino de natação. E o meu pensamento era, se eu que sou high performance, sofro isso, imagina essa molecada. Vou ensinar os meninos. E aí comecei a ensinar atletas, amei, os resultados vinham. Mas funciona, o que eu sei funciona. Funciona. Aí eu comecei e falei, por que os moleques têm isso aqui? Por que essa crença? Crença pai. Eu vou falar agora com pai. Você vai falar com pai de atleta. E o que faz o menino performar e o outro não performar? Se esse que não tá performando tem potencial físico de velocidade pra performar, por que esse que... Que é isso, né? Deixa eu entender. E aí o cara tá preparado. O que é uma influência de uma frase na hora errada, da pessoa errada no lugar errado? Pra pessoa certa. Isso pode acontecer demais. E eu fiquei fanático por aquilo. E eu comecei a estudar. Aí eu fui abrindo, Paulo. Falei, putz, mas se isso acontece no esporte, na natação acontece nos esportes. Se acontece nos esportes. Se acontece nos esportes, acontece na vida. E aí foi aí que eu fui abrindo e fui putz, eu fui me redescobrindo, promovendo, defendendo. E eu tenho uma característica... E agora que você concluiu praticamente sua jornada, ou seja, chegou até aqui, vou te entregar o presente conforme prometido. Para você cessar, basta clicar no primeiro link na área de descrição abaixo. Sucesso, um abraço e até breve. Que eu considero ela um ponto forte, né? Eu tô aberto a sempre aprender e eu tô aberto e eu tô aberto a mudar de opinião. Pô, pensei melhor, putz, eu acho que eu tô errado nisso aqui. Cara, eu digo assim, eu tô aberto. Toda hora eu digo, eu não tenho compromisso com meus erros. Paulo, mas você não falou isso da outra vez. Você falou o contrário, foi? Olha, é zero compromisso com os meus erros. É zero compromisso com o que eu falei no passado. Eu não vou mentir, dizer que eu falei, não falei. Mas dizer que eu errei, dizer que o que eu falei no passado não funciona mais, está ultrapassado, não é eficaz, é zero. Eu achei uma coisa melhor. Eu tô pronto para mudar de opinião, me arrepender, pedir desculpa e mudar de ideia. Vamos imaginar, você pega o teu livro, O Poder da Ação. Vamos imaginar que você vai fazer uma versão revisada e ampliada. Pode ser que em algum momento você fale, puxa, na versão anterior eu quero fazer um adendo aqui, eu quero adicionar uma coisa, né? Tirar algo. Ou eu quero tirar alguma coisa. Tem coisa melhor do que isso, não funciona tão bem como eu pensava. E eu sempre tive isso, mas eu era um cara local, pequeno, microcosmo da natação. E depois que eu fiquei um cara reconhecido na internet, eu tive uma síndrome do impostor muito grande. Sério? Muito grande. Então, por exemplo, a pessoa me encontrava, você mudou minha vida. E eu falava... E você fala assim? Não, pô, peraí, pô. Não, quem mudou a vida foi você, pô. Não, você mudou minha vida. Eu vi uma live sua, você mudou minha vida. Emagreci 40 quilos. Não, pô, é porque, poxa vida. Obrigado e tal. E aí, seu livro mudou minha vida. Meu livro, como que, né? Aquela página lá pode ter mudado a tua vida. E eu fiquei uns belos anos assim. Até um dia que eu me fiz uma pergunta. Peraí, eu já li algum livro que mudou a minha vida? Vários. Então meu livro pode mudar a vida das pessoas, sim. Porque é o conteúdo certo para a pessoa certa na hora certa. E aí eu fui quebrando isso dentro da minha cabeça, porque eu achava, não, quem muda... Eu tinha uma crença que ninguém muda o mundo. Não, ninguém muda o mundo. As pessoas não mudam. Não, o mundo é feito de pessoas e as pessoas mudam o mundo, sim. Então eu fui mudando. Quer ver uma outra coisa que eu não tinha? Que eu tinha uma crença que eu mudei?
Eu vim de um programa, de uma vida, Paulo, de treino. De preparação. De preparação, cara. Não teve atalho, não tem esse negócio de atalho. É trabalho. Pode ter tido obstáculo, mas atalho não, né? Não tem, cara. E aí um dia eu vi uma pessoa falando, você vai aprender comigo o que você levaria em 10 anos. Em 1 ano você vai aprender comigo o que você levaria 10 anos. Minha cabeça falou, cara, não. Sabe por quê? Eu não consigo ver eu eliminando todos aqueles 10 anos pra chegar 10 anos depois. Inclusive eliminando os erros, que eu preciso deles. Aí eu fiquei com isso um tempão. Eu falei, cara, isso pra mim não funciona. Aí deu um tempão, uma pessoa me fez uma pergunta. Falou assim, Joel, repensa. Eu falei, cara, como que eu vou conseguir em 1 ano o que eu conseguiria em 10? Ele falou, mas isso aconteceu na tua vida? Não aconteceu, cara. Aconteceu, na internet aconteceu. Porque se você tivesse na mesma batida, sem ter a internet, você ia conseguir o que você conseguiu em anos sem ter internet, sem ter escala? Putz. O que eu fiz... Eu tô processando isso, viu? Tô processando. O que eu fiz na internet, Paulo, se não tivesse a internet, eu levaria 10 anos. Talvez eu nem levaria. Então, se você gostou dessa jornada, saiba que teremos muito mais. Aproveite para dar aquele like, se inscrever e comentar. Aproveite e envie esse vídeo para mais pessoas, provavelmente eles estão precisando dessa informação. Obrigado, um forte abraço e até breve.